Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste deste conteúdo. Bom, se você precisar de ajuda na resolução de algumas questões de Química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição do vídeo, tá bom? Vamos à questão agora, que diz que dentre as seguintes substâncias, a que apresenta uma molécula polar é o, aí temos aqui N2, CO2, O2, H2S e CCl4. Bom, primeira coisa, para você saber se uma molécula é polar ou se ela é apolar, você tem que saber montar a estrutura, a geometria de uma molécula. E para fazer isso, você pode utilizar os números atômicos e fazer a distribuição eletrônica, ver quantas ligações cada átomo faz, ou você pode utilizar uma tabela periódica. Eu vou utilizar a tabela periódica para fazer isso daqui, tá? E vou explicar para vocês um raciocínio que ele funciona para a gente saber quantas ligações covalentes normais os elementos fazem. E claro que ele é um raciocínio que vai servir para alguns elementos químicos, mas ele serve para a maioria dos ametais. Eu vou estar focando nesses ametais que estão nesse cantinho aqui, ó. Não quer dizer que você não poderia estar utilizando ele para outros elementos também, tá? Mas cuidado, porque a tabela periódica, nem toda ela vai seguir a regra do octeto, nem toda ela vai seguir os mesmos princípios. Então, às vezes você aprende uma coisa e fala, pô, vou aplicar isso que dá muito certo para esses metais lá para o cobalto, que está no meio da tabela. Cuidado, tá? É de outra forma que a gente faz para esses elementos centrais. Bom, o que eu vou explicar para vocês é o seguinte. Você sabe que pela regra do octeto, os elementos eles têm uma tendência a conseguir 8 elétrons para ficar estáveis. Então, por exemplo, na família do flúor, a família 17 ou família 7A, está logo ao lado da família 8A, que é a família dos gases nobres. A família do flúor a gente chama de família dos halogênios, são gases e são halogênios, e eles todos precisam de uma única ligação para conseguir chegar no neônio, no argônio, criptônio, xenônio, etc. Ou seja, com uma única ligação, o flúor ele consegue ter o mesmo número de elétrons do que o neônio. Eu poderia te dizer assim, ó, meio que um macete. Você tem que pular um quadradinho do flúor para chegar no neônio. Então, o flúor faz uma única ligação química. O oxigênio, ele pula dois quadradinhos para chegar no neônio. Então, o oxigênio faz duas ligações. O nitrogênio pula dois, três. Então, ele faz três ligações. Eu vou dar um exemplo. O flúor, ele vai fazer uma ligação. Então, quando você pegar o flúor, flúor 2, F2, você teria basicamente dois flúors se ligando por uma ligação do tipo simples. Quando você pegar o Cl2, ó, o Cl também só pula um quadradinho para chegar nos gases nobres. Então, na molécula de Cl2, você teria um Cl ligado a outro Cl. Na molécula de O2, o oxigênio pula dois quadradinhos. E aí você teria no O2 um oxigênio, outro oxigênio, e eles precisam de duas ligações dessa. Então, ele faz uma ligação do tipo dupla. Em algumas moléculas, você observa que o O está ligado a mais de um elemento. Por exemplo, H2O. O oxigênio está ligado a dois hidrogênios. Observe que o total de ligação do oxigênio continua sendo duas, tá? Uma com um hidrogênio, uma com outro hidrogênio. Aqui ele faz as duas, só que na forma de ligação dupla. Então, o nitrogênio que pula dois, três quadradinhos, na molécula de N2, ele vai estar fazendo com outro nitrogênio uma ligação do tipo tripla, porque ele precisa de três ligações para conseguir seu octeto completo, ok? Bom, se você pensar dessa maneira, que vai ajudar muito para a gente conseguir montar as moléculas de maneira mais rápida. Vamos começar na letra A. O nitrogênio, ele é da família 5A da tabela periódica. Vou marcar isso aqui da família dele, para você observar o seguinte. Se ele é da família 5A, aqui na tabela periódica vai estar 15, tá? Então, ó, 16 é a 6A. Deixa eu só melhorar isso aqui um pouquinho. Espera aí. Ó, então a gente vai colocar aqui em cima assim, ó. A família 13 é a família 3A. A 14 é a família 4A. A 15 é a 5A. Essas famílias A, elas estão dizendo quantos elétrons tem na camada de valência de cada um desses elementos, tá? Aqui na 8A, só a exceção é o hélio, porque o hélio, na verdade, tem dois elétrons na camada de valência.
E o hidrogênio aqui do outro lado está na família 1A, junto com o outro bloco aqui do lado, que é a família 2A. Então, essas são as famílias As. Aqui no meio não é dessa mesma forma, são as famílias B. Aí funcionam de uma forma diferente, tá? Sei lá, seria a família B3, B4, B5, B6, B7. Aí B8 são 3 famílias, 1B e depois 2B. Aí volta para 3A, 4A, 5A e assim por diante. Bom, mas a gente não vai focar nas famílias B, vamos pensar nas famílias A ali mesmo. Com relação ao nitrogênio, que é da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, você colocaria um nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Outro nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Para que eles tenham 8 elétrons, cada nitrogênio vai ter que compartilhar 3 elétrons com o seu par, com outro nitrogênio, para que cada um deles acabe ficando com 8 elétrons. Observe agora que este nitrogênio aqui tem 2, com mais 3, que era um deles, 5, com mais 3 que ele está compartilhando, 8 elétrons. A mesma coisa para o outro nitrogênio. O outro nitrogênio tem 2, 5 que era um dele, mais 3 que ele está compartilhando, então ele tem 8 elétrons também na camada de valência. Logo, 2 nitrogênios têm que fazer uma ligação do tipo tripla. Essa ligação tripla faz com que a sua estrutura seja uma estrutura linear. E é uma molécula polar ou apolar? Já eu discuto isso. Vamos primeiro montar todas as moléculas, tá? CO2. O carbono é da família 4A, o que significa que ele vai ter 4 elétrons na camada de valência. Vamos dar uma olhadinha na tabela periódica. Você encontraria ele aqui, ó, na família 4A, tá bom? E o oxigênio está na família 6A. Então, você vai colocar 6 elétrons na camada de valência do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No total, eles vão estar fazendo... o oxigênio precisa de 2 ligações para chegar em 8. Ó. Ele tem 6 elétrons. Quando ele compartilha este elétron aqui com o carbono, ele fica com 7. Compartilhando mais um, ele fica com 8. Agora, o carbono continua com 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando mais 2 para ele. Então, ele vai fazer mais uma dupla com outro oxigênio. E assim, tanto o carbono como os 2 oxigênios vão estar completando o octeto. O átomo central não tem nenhum elétron, par de elétrons livres, então ele não faz nenhum tipo de repulsão a esses pares ligantes. As ligações elas vão ficar assim, o mais longe possível uma da outra, tá? As duas duplas. Então a gente diz que é um ângulo de 180 graus mesmo. Próximo é a molécula de O2. Já falei da molécula de O2, só vou colocá-la aqui, ó, são 2 oxigênios compartilhando esse par de elétrons aqui, fazendo uma ligação do tipo dupla, né? Então, fez uma dupla aqui, tem mais 4 elétrons em cada oxigênio, beleza. H2S, o enxofre, ele tem 6 elétrons na camada de valência, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele está ligado a 2 hidrogênios. Os hidrogênios só fazem uma única ligação, do tipo, ligação química, né? 1, 2 ligações químicas. Como existem 2 pares de elétrons livres aqui do enxofre, esses pares livres repelem essas ligações com hidrogênio, formando aqui essas ligações com um ângulo mais para baixo. Então, eu vou refazer considerando a geometria molecular que a gente vai ter por causa da repulsão entre os pares ligantes e os não ligantes do enxofre, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar de uma cor diferente esses elétrons, tá? Só para você diferenciar quem era do enxofre e quem é do hidrogênio. Então, esses aqui são todos os elétrons do enxofre, que ele vai estar compartilhando com os hidrogênios. Então, cada hidrogênio aqui tem um elétron, e eles vão compartilhar esses pares de elétrons, o hidrogênio com o S, com o enxofre, tá? Belezinha, compartilhou. Agora, observe que existe aqui, ó, um ângulo nessa geometria. Então, a gente fala que ela é uma ligação, é uma geometria angular, tá? E CCl4, neste caso, o carbono é da família 4A, então tem 4 elétrons ao seu redor. E o cloro é da família 7A, ele tem 7 elétrons ao seu redor. Sendo que o cloro só faz uma única ligação, enquanto o carbono faz 4. Isso você pode observar aqui na tabela periódica, que o carbono tem que pular 1, 2, 3, 4 quadradinhos para chegar no gás nobre, da linha dele que é o neônio, e o cloro só faz uma ligação para chegar no argônio.
Então, neste caso, o cloro você vai ver fazendo uma única ligação química, tá? Vou apagar esse N2 aqui e vamos colocar mais cloros. Então, vai ter mais um cloro aqui, mais um cloro aqui embaixo, mais outro cloro aqui embaixo. Então, todas as ligações estão completas agora. Só colocar os pares livres desses cloros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, tá aí a geometria, mas na verdade essa geometria ela é tetraédrica, tá? Ela não tem bem esses ângulos de 190 graus. É um pouquinho difícil desenhar o tetraedro, mais ou menos assim, tá? É mais ou menos isso. Bom, então o que acontece? Com relação à polaridade, você vai observar o seguinte, que a ligação nitrogênio com nitrogênio tem dois elementos de mesma eletronegatividade. Então, a eletronegatividade deles ela é anulada, tá? Porque um puxa os elétrons para o lado e o outro puxa para o outro com a mesma intensidade. Então, é como se essa ligação química que acontece tripla aqui no meio ficasse bem no meio entre os dois. Então, a gente fala que a molécula que a gente tem aqui, ela é uma molécula apolar. Tem uma outra forma de pensar, que é pensar na simetria. Se eu fizer um sinalzinho de cruz aqui para ela, ó, é idêntico o lado embaixo e em cima e de um lado e do outro. Como é simétrica essa molécula, de um lado e do outro, e de baixo em cima, a gente fala que é uma estrutura apolar. Tá? Então, se for simétrico, é apolar. Olha essa aqui, ó. É simétrico? É simétrico. Você tem que considerar que é bolinha, tá? Você não vai considerar um C, um O, tá? Não é a letra. É como se fosse um átomo que tem aqui uma estrutura, uma bolinha, uma circunferência. E aí, cortando essa bolinha ao meio e cortando assim, ó, elas são idênticas. Embaixo e em cima, de um lado e do outro. Então, como é simétrico, a gente fala que ela é apolar. Ou você poderia pensar, né, que o oxigênio puxa o par de elétrons para um lado, o outro oxigênio para o outro, e esses dois vetores acabam se anulando, tá? Então, basicamente, temos outra molécula aqui, que é apolar. Aqui embaixo, dois elementos iguais, mesma eletronegatividade, um puxa de um lado, outro puxa do outro, eles se anulam, molécula apolar. Na letra D, o enxofre é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o enxofre puxa essa ligação e puxa essa outra ligação. Existe um vetor resultante aqui que seria para cima, né? Ou em questão de simetria, cortando no meio, elas são simétricas, mas cortando assim, ó, ficam assimétricas. Então, se não é totalmente simétrica, a gente fala que a molécula é assimétrica. E se é assimétrica, a gente diz que ela é polar. Então, já encontramos aqui a nossa molécula polar, que é o H2S. No último caso, ó, existe uma simetria aqui, e existe também o fato de que os vetores acabam se anulando. Então, por exemplo, o cloro puxa os elétrons com mais força do que o carbono, pois é mais eletronegativo. Mas do outro lado tem outro cloro puxando com a mesma intensidade e sentidos contrários. Então eles se anulam. O de cima anula o de baixo também. E aí a gente acaba dizendo que essa estrutura que nós temos aqui é uma molécula apolar. Ela não possui polos. As ligações químicas elas possuem polos. A ligação carbono-cloro ela é polar, mas a molécula, o resultante ali seria apolar, ok? Então, a nossa molécula polar que a gente estava procurando aqui é essa H2S, que é a letra D de dado. E terminamos por aqui a resolução deste exercício de química. Espero que vocês tenham gostado desta resolução. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para que você possa receber mais videoaulas assim como essa. E caso você queira participar dos cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição. Cursos para provas militares, também para vestibulares Enem, tá bom? Forte abraço, desejo bons estudos a todos e a gente vai se encontrar numa próxima aula aqui no Estuda Mais.